Você que está na sua casa, eu quero compartilhar uma porção da palavra sacrossanta. Esta é a palavra de Deus. A minha Bíblia, ela está aqui aberta, no Salmo de número 127. Eu quero compartilhar com você esta palavra de Deus. Palavra do Senhor em Salmos número 127. Por que número, pastor? Porque Salmo, ele é escrito como verso, como canção. E os Salmos, ele não tem capítulo, ele tem número. Ele não tem versículo. Ele tem verso. Portanto, vamos receber uma porção desta palavra dos Salmos 127. Quero compartilhar 2 versos com você. Assim diz a palavra do Senhor. Se o Senhor Deus não construir, não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, se o Senhor Deus não guardar a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estes estão dormindo. Palavra do Senhor. Você que está na sua casa, feche os seus olhos por um minuto, põe a mão no seu coração e vamos orar. Pai querido, aqui está a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Faz de novo conforme o Senhor fez hoje pela manhã neste lugar. Nós estamos pedindo ao Senhor que o Senhor visite esse amigo internauta, dá luz, para que a nossa comunicação, Senhor Jesus, não seja simplesmente um falar, mas saia com o entendimento, a luz da tua palavra. Porque a tua palavra é quem limpa o ser humano. Foi isso que o Senhor falou com os seus discípulos, quando o Senhor disse: vós já estáis limpos pela palavra. Esta palavra, Senhor Jesus, vem de encontro à necessidade de cada um. Fala conosco, usa a nossa vida, para que o seu nome seja exaltado, o seu nome seja engrandecido, e assim o seu nome vai ser glorificado na terra, através de amigos, internautas, filhos e filhas do Senhor, que estão assistindo, que estão acompanhando esta live, este culto, nas suas respectivas casas. Em o nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, e o fazemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos, trago esta mensagem a vós outros, a mensagem de Deus para o nosso coração, com base no Salmo 127, os versos 1 e 2, com o seguinte tema: como evitar que os nossos projetos fracassem. Na introdução desta mensagem, nós vamos fazer uma exegese de quem escreve, quem teve a revelação divina para escrever este lindo Salmos que muitos têm aplicado nas suas vidas. Quem escreve esse Salmo de número 127 é Salomão, o terceiro monarca da história de Israel, o terceiro rei que reinou no período da monarquia. Salomão, filho do segundo rei da história,
o segundo coração de Deus, Davi, a sua mãe Batseba, Salomão, que teve um exemplo do seu pai, que viu o seu pai por muitas vezes, o rei Davi, construir a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, o seu reinado, com alicerces, evitando que os projetos fossem fracassados. Seu pai Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve uma porção dos Salmos, 74 salmos, dos 150 salmos existentes, 74 são escritos por Davi. 2 dos salmos, dos 150, são escritos pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Há um aprendizado muito grande nestes salmos. Os salmos de 127, ele nos traz algumas advertências essas, como evitar que os nossos projetos fracassem. Como evitar que os projetos da nossa vida venham fracassar. Há muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão com os seus projetos fracassados. O seu casamento é um projeto, você projetou ser feliz. A sua família é um projeto este de Deus, e está vivendo um fracasso. A sua vida financeira, você projetou para ser feliz, mas ao contrário das benevolências, das bênçãos, está vivendo um tempo de fracasso. Como evitar que os nossos projetos venham a fracassar? Primeiro, temos que ter a presença de Deus no projeto. O projeto da sua vida e da minha vida, se não tivermos a presença de Deus, o final é um fracasso. O final é uma vergonha. O final é uma humilhação. Sabe por quê? Que o projeto da sua família, o projeto do seu casamento, está fracassando, está naufragando, porque falta a presença de Deus. Homens e mulheres que fazem um projeto da sua vida, sem contar com a presença de Deus, o final é trágico. O final é destruição. Pastor, mas como é que eu faço para que os projetos da minha vida, eles não venham fracassar? Os projetos das nossas vidas, eles não vão cair no fracasso quando os nossos projetos forem alinhados com os de Deus. Nós não podemos fazer projetos sem a consulta de Deus, sem a presença de Deus. É por isso que muitas vidas estão fracassadas, porque estão projetando o seu projeto, o projeto próprio, querem fazer de qualquer jeito, sem a instrução, sem a direção, sem a presença do Senhor. É por isso que o seu projeto está um fracasso. Pastor, mas como é que eu sei quando é um projeto de Deus para mim? Quando é que eu sei que o casamento é de Deus para mim? Quando é que eu sei que eu estou executando, elaborando e vivendo um projeto de Deus? Primeiro, o projeto, para termos certeza
que ele é de Deus, é um projeto que precisa ter oração. As pessoas fazem projetos em todas as áreas da sua vida. E se tentarmos um projeto em qualquer área da nossa vida, sem a presença de Deus, o fracasso é certo. O projeto na sua vida profissional, o projeto na sua vida estudantil, na sua vida sentimental, conjugal, se não tiver a presença do Senhor, vai ser fracasso. O Salmo 127 está nos advertindo que vamos ter um resultado de frustração. Sabe por que pessoas estão frustradas? Porque fizeram projetos da sua vida em todas as áreas sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus não dá. Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, você não está vivendo ou não está lutando para um projeto dele, mas o projeto que é seu. Sem Deus, sem a presença dele, o projeto passa a ser exclusivamente seu. A presença de Deus nos nossos projetos. Pastor, há muitas pessoas que estão realizando os seus projetos, estão conquistando os seus projetos. Mas aí fica a pergunta que o Salmo 127 nos alerta. Você conquistou o seu projeto, você realizou, mas quem é que está guardando o seu projeto? Qual o sistema de segurança que está guardando aquilo que você conquistou? Muitas pessoas estão tendo fracasso, primeiro, porque não tem a presença de Deus nos seus projetos. E algumas pessoas que começam bem o seu projeto, orando, jejuando, pedindo a direção de Deus, alcançam os seus projetos e se esquecem que o projeto, aquilo que foi conquistado, precisa ter uma segurança, precisa ter alguém para que guarde, para que proteja. Quem é que está guardando o projeto da sua família? Quem é que está guardando o projeto que é os seus filhos? Está dizendo aqui, se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não guardar em vão, não vale nada. Tudo é em vão. Nós temos que ter a presença de Deus. Nós temos que ter Deus no controle do nosso projeto. Queridos, o que tem influenciado para você realizar os projetos da sua vida? Qual a influência que você está tendo? A influência para a realização dos seus projetos. Esta influência está sendo de amigos, de ímpios. Como é que você está realizando? Qual a influência? Quem é que está influenciando para que você realize os seus projetos? Há pessoas que estão tentando fazer projetos, realizar projetos, sendo influenciados por amigos. Pessoas que são derrotadas, pessoas que nunca venceram. O seu projeto, se assim estiver, está na hora de mudar. Precisa ter a influência de Deus.
O salmista, Salomão, que escreve esse salmo de número 127, nos traz algumas advertências para que nós possamos aplicar nas nossas vidas. O salmo está falando sobre construção. O salmo 127 está falando de duas palavras muito importantes: a presença de Deus e a influência de Deus. Ora, o salmista está trazendo esta informação: se o Senhor Deus, esta palavra, se, faz toda a diferença. Esta palavra, se, faz toda a diferença. As promessas de Deus estão em pés. Todas estão em pés. Mas as promessas de Deus, elas estão ligadas à obediência, a decisões. O salmista está dizendo: se você obedecer, se você tiver a presença de Deus, se você estiver com a influência de Deus, as coisas vão funcionar, as coisas vão dar certo, a sua família vai prosperar, tudo vai ser diferente. Mas se não estiver com a influência de Deus, se não estiver com a presença de Deus, se não estiver com a obediência em Deus, na palavra, é fracasso. Os projetos serão fracassados. O primeiro passo para termos uma vida de sucesso e evitarmos os projetos das nossas vidas a serem fracassados, precisamos ter um alicerce. O salmista traz aqui uma informação sobre construir. Se Deus não estiver nesta construção, se Deus não edificar esta casa, não vai adiantar nada. Pastor, mas como é que eu sei quando Deus está na construção da minha casa? Jesus Cristo, Ele trouxe no Novo Testamento a seguinte informação: a construção de duas casas. O homem sábio, a pessoa sábia, ela constrói a sua casa na rocha. Quando Jesus está direcionando esta palavra a um grupo de pessoas, dizendo: olha, vai ser feliz, o homem inteligente constrói a sua casa. Ele está falando de duas construções, de dois terrenos. O primeiro construtor, que vai construir a sua casa na rocha, no alicerce, trazendo para a vida espiritual, é a pessoa que constrói a sua família, os seus projetos, através da oração, através da direção de Deus, através do jejum, através da obediência, através da santidade. É assim que vamos construir uma casa na rocha, baseada no Evangelho, baseada em Jesus Cristo, que é a nossa rocha. É o alicerce, é a estrutura de uma casa, é a estrutura de uma família. É esta a palavra. Bem, senhoras e senhores, nós sabemos muito bem, quem sabe eu estou falando com alguém que é da construção civil, sabe que há alguns detalhes na construção civil. Para se construir uma casa e para que ela fique firme,
Primeiro, se faz o alicerce. Os alicerces têm que estar bem sólidos, firmes, com materiais de primeira qualidade. Não adianta colocar material de segunda qualidade, porque vai danificar toda a estrutura da sua casa. Assim é a nossa vida. E que tipo de material você está construindo a sua casa? Que tipo de material você está construindo a sua família, a sua empresa, a sua vida, os seus negócios? Qual o material que você está usando? Tudo que começa torto, vai terminar torto. O texto que Jesus faz o exemplo dessas duas casas, dos dois construtores, um teve o alicerce, o outro constrói a sua casa na areia, de qualquer jeito. Jesus Cristo vai dizer que o vento veio, as lutas vieram, as provas vieram e começaram a soprar sobre a vida, sobre aquela casa, a casa que estava bem alicerçada, construída na palavra, construída na oração, no jejum, na obediência, na frequência de cultos, dizimando, ofertando. O vento veio, mas aquela casa, ela ficou firmada, ela não caiu. Veja só, senhoras e senhores, que o vento soprou nas duas casas. Soprou na casa que estava alicerçada na rocha, mas também soprou na casa que estava construída na areia. Porém, a casa a qual o vento soprou, a prova chegou, as lutas, os problemas, as vicissitudes chegaram na casa que foi construída na areia, na vida da pessoa que leva a sua família, leva os seus projetos de qualquer jeito, não tem a direção de Deus. O vento veio e derrubou. Fracasso. Fracassou o projeto. O segredo para termos os nossos projetos com sucesso é construirmos os nossos projetos na direção de Deus. Deus nos dirigindo através da palavra, Deus nos conduzindo até o fim. Como é que você está construindo a sua casa? Pois bem, se você está construindo de qualquer jeito, está em vão. Está trabalhando à toa. O salmista diz no Salmo 127, a qual estamos apreciando, nos degustando desta preciosa palavra: se o Senhor Deus não construir a sua casa, não vai adiantar de nada você trabalhar. Você está correndo em vão, é como correr na subida. Você está cansado, você já não aguenta mais, está sendo em vão, não adianta nada. E depois que o seu projeto está realizado na direção de Deus, o seu projeto está alcançado, nós precisamos do segundo passo. Qual é, pastor? A proteção nos nossos projetos. A casa está edificada, o vento veio, soprou. Quem está guardando o seu projeto? Os nossos projetos, para não serem fracassados e para não serem destruídos, precisamos da proteção de Deus. Ouça o que o Salmo diz: não adianta nada, não adianta nada, nada, se não tivermos a proteção de Deus. Se o Senhor não guardar, em vão vigia os sentinelas. A sua vida, seus projetos, os nossos projetos, precisam estar em comum acordo com a palavra de Deus. A nossa vida tem que estar em conformidade com a palavra do Senhor. E para isso, precisamos colocar a nossa dependência, a nossa confiança no Senhor.
Ouça o que diz o Salmos 46, verso 1 e 2. Deus é o nosso refúgio, a nossa força, o nosso socorro, bem presente em tempos de aflições. Por isso não temeremos medo de nada, não temos medo de nada. Ainda que a terra seja abalada, as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo, porque quem está nos guardando não é simplesmente uma empresa de segurança que falha, que erra, que é frágil. Quem está guardando o seu sonho, quem está guardando o seu projeto, que é a sua família, seus negócios, seus filhos, é Deus. E para Deus guardar, nós precisamos estar com a confiança nele. A confiança no Senhor. Diante de todas as situações, precisamos confiar, porque Ele é o nosso socorro. O Salmo 121 diz que Ele é o socorro. Elevo os meus olhos para o monte, e aí eu pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro, o seu socorro, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O Salmo 125 vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam em Deus, o Senhor de Israel, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. É hora da aplicação pessoal. Aplicamos em nossas vidas esta mensagem. Aprendemos uma lição de Davi e Salomão, seu filho. A importância da nossa família, nos vermos na presença de Deus. Salomão, que escreve 2 salmos dos 150 salmos da Bíblia, aprendeu a confiar em Deus, porque viu o seu pai confiando, viu o seu pai Davi. Isso passa de geração para geração. O que é que você tem ensinado para a sua família? O que você tem passado para os seus filhos? O próprio Salomão nos ensina: pais, ensina os seus filhos o caminho que devem andar. Essa é a nossa responsabilidade, de passarmos para as próximas gerações sementes que vão produzir coisas boas da nossa vida. O Salmo 127, que escreveu o sábio Salomão, nos traz aqui estas advertências, ou seja, para que nós prestemos atenção. Os nossos projetos têm que ter a presença e a influência de Deus. O que tem te influenciado? A presença de Deus está na sua família? Está em você? Temos que ter a presença de Deus. E para finalizar, para termos a certeza da presença de Deus no nosso projeto, para que o nosso projeto não fracasse, precisamos pedir a direção de Deus. Ainda dá tempo. Quem sabe estou falando com pessoas que viveram fracasso em todas as áreas. Todos os seus projetos estão na chão. Todos os projetos fracassados, todos eles. O irmão Diácono Reginaldo estava dizendo que o projeto da sua família estava destruído. O irmão Diácono Cristiano falou que o projeto da sua vida, que era o seu casamento, a sua família, também estava destruído pelas drogas, pelas bebidas, pelos vícios, pelo machismo, pela falta de educação com a esposa, com o esposo. Há quanto tempo você, esposo, que está nos assistindo, não olha para a beleza da tua esposa, o presente que Deus te deu, olhou no olhar dela e disse: eu te amo, você é linda.
Conforme diz o irmão no seu testemunho, a sua esposa não quer só comida e bebida. Isso é uma obrigação do homem como homem provedor. Vai muito mais além do que isso. É preciso a presença de Deus. A presença de Deus reflete no amor. Por quê, pastor? Porque Deus é amor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Pai querido, nesta noite nós estamos orando, agradecendo ao Senhor por esta palavra. E que essa palavra vá e produza nada para mudar a história dessa família. Para mudar, Senhor Jesus Cristo, esse projeto que foi até os dias de hoje como um fracasso. Como profeta de Deus, aqui no altar, eu estou profetizando novos projetos na sua vida, novas conquistas, um novo tempo, novas realizações. Deus é contigo. Coloque Deus no projeto. Chame à existência, a presença de Deus, aquilo que não existe na sua vida. Tenha a influência de Deus. Ande com homens de Deus, pessoas de Deus. Tenha comunhão com a presença do Espírito Santo na sua vida. A consolação com o doce amigo Espírito Santo esteja com todos os filhos e filhas de Deus nessa noite. Deus abençoe grandemente a sua vida. Boa semana para você. Tenha uma semana produtiva e abençoada você e a sua família. Deus o abençoe. Tchau, Brasil!